Existe um grande debate e também uma grande discussão a respeito da aparência física do povo hebreu, do povo israelita. Esta discussão, ela não é de hoje, ela é de muitos e muitos anos atrás, muitas e muitas décadas atrás já se discutia qual era a aparência física do povo de Israel, do povo israelita, o famoso povo hebreu. Dentre as opiniões e interpretações que as pessoas têm até os dias de hoje e tinham, são as seguintes: duas são as principais, a de que os israelitas eram ruivos, loiros, de olhos azuis e bem brancos, e a segunda opinião é de que os israelitas, os hebreus antigos, eram um povo africano, um povo negro, e muitas pessoas até os dias de hoje falam e refalam a respeito desta visão e interpretação. Porém, neste vídeo eu estarei mostrando a terceira interpretação e visão que a própria Bíblia, a própria Escritura vai falar e vai muito ali falar no Antigo Testamento, e também baseado na arqueologia e também nos estudos das etnias e, obviamente, nas genealogias bíblicas dos filhos de Noé. Por isso eu peço que já deixem os seus likes, também seus comentários e compartilhem para outras pessoas que têm esta mesma grande dúvida. Dito isto, fiquem com mais este conteúdo do canal Mistérios de Elohim. Existe uma grande discussão e um grande debate nos dias de hoje que vai falar a respeito da aparência física do povo hebreu, qual era a cor de pele dos antigos israelitas. Nesta discussão e neste grande debate, existe aí dois lados, o lado afrocentrista e o lado eurocentrista, mas na realidade bíblica realmente é o lado semitista, por assim dizer, ou o lado semita, que é o verdadeiro lado. Muitas pessoas, por não terem conhecimento dos povos do Oriente Médio, acabam falando que eles são basicamente múltiplos em sua aparência e eles não têm uma aparência física entre si. Porém, isso é totalmente errado, porque os povos do Oriente Médio, os povos semitas no caso, eles têm algo em comum, algo muito semelhante, que é a sua aparência física, os seus traços, que são facilmente reconhecidos nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil. Uma pessoa com características físicas ali de semita, ele pode ser muito bem reconhecido, e muitas das vezes uma pessoa até mesmo pode chegar a ele e perguntar: você é árabe? Você é sírio? Você é judeu? Não, é porque você parece com o pessoal daquela região. Ou seja, os israelitas, eles têm sim traços ali deles próprios, de sua própria etnia, assim como os outros povos que são irmãos e aparentados ali dos povos israelitas, dos judeus atualmente. Para todos nós entendermos qual era a aparência física, qual era a cor de pele dos antigos hebreus, nós precisamos primeiramente ler as escrituras sagradas e saber quais são as informações que elas nos dão aí para nós começarmos aí a explorar qual era a etnia do povo hebreu israelita. Primeiramente, começando pelo livro de Gênesis, no capítulo 10. O capítulo 10 do livro de Gênesis vai nos dizer que Abraão, o principal e primeiro patriarca do povo israelita, era descendente direto, tanto por seu pai quanto por sua mãe, de povos semitas, no caso de um povo semita em específico. As escrituras vão dizer que o pai de Abraão veio de Ur dos caldeus, e ele era um caldeu. Ele era um caldeu daquela região, e nós sabemos que os caldeus, assim como os acadianos, os elamitas e os assírios, são povos de origem ou raça ou etnia semítica. Eles são vindos aí de Sem. Sem é o ancestral de todos os povos semitas. Isso basicamente inclui os povos hebreus e os povos árabes, os assírios, os sírios e basicamente também ali os povos elamitas, entre vários outros povos ali que são de descendência e ancestralidade do ancestral bíblico da humanidade, Sem ou Shem em hebraico, ou também Shim em aramaico. Abraão veio da Mesopotâmia e nós precisamos muito a se atentar à geografia da região onde Abraão veio e de qual povo ele pertencia para nós traçarmos as origens ali dele, no caso também, obviamente, a aparência física dele e também de sua esposa Sara, qual era a sua cor de pele.
nós precisamos então analisar qual era a aparência do povo caldeu da antiga Mesopotâmia, dos assírios e dos acadianos. Além do povo caldeu, os israelitas também eram descendentes do povo arameu. Os arameus estavam ali na sua genética, no seu sangue, e basicamente muitas das vezes, antes de se tornarem um povo muito grande, os israelitas eram considerados e tidos como um grupo arameu, até mesmo pelos linguistas e especialistas aí acadêmicos. Lembremos que Isaac se casou com Rebeca, que veio da terra de Aram, e Aram era por conta da sua origem, ela era uma mulher aramaica ou arameia. Além disso, nós também temos outras matriarcas que eram ali do povo arameu, que é um povo semita, irmão genético aí do povo caldeu, que no caso aí era Lia e Raquel, e também Zilpa e Bila, as matriarcas aí das tribos de Israel. Mas qual era a aparência do povo arameu e do povo caldeu? Segundo aí a arqueologia antiga, que nós temos aí basicamente a arte antiga de representação, como era representado ali o povo arameu e o povo caldeu. Em Benin Hassam, nós temos ali a aparência do povo arameu, que é muito bem retratada ali nos murais de Benin Hassam, no Antigo Egito, que mostra a entrada dos antigos Ixos, que eram grupos de povos semitas que adentraram o Antigo Egito, se estabeleceram ali e se multiplicaram muito grandemente ali desde 1900 a.C. Como nós podemos perceber e olhar, as mulheres aí têm o cabelo longo até as costas e aí tem um tom de pele bege ou amarelado aí, levemente bronzeado do sol, uma característica que nós podemos ver nas mulheres do Oriente Médio, em todas as mulheres do Oriente Médio e também nos homens do Oriente Médio. Como nós podemos ver os homens aí na imagem da representação dos arameus, nós podemos ver que eles são homens aí que têm cavanhaque, uma característica muito comum no Oriente Médio, e também cabelo até, no caso ali, os seus pescoços. Então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante de Yahweh teu Deus: o meu pai era um arameu errante. Nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, em Deuteronômio, no capítulo 26, no verso 5, que os israelitas eles sabiam muito bem que a sua ancestralidade e o seu sangue estava ali, o sangue do povo arameu. E eles mesmos vão falar que o seu pai ancestral, no caso um de seus patriarcas, era um arameu. Mas qual destes patriarcas eles estão mencionando? No caso, Abraão era caldeu, Isaac também era caldeu geneticamente. No caso, eles estão citando e falando aqui a respeito do seu ancestral e patriarca Jacó, porque Jacó era filho de Isaac e com uma mãe aí de origem arameia, no caso Rebeca. Por conta disso, ele é colocado e ele é tido e mencionado como sendo um arameu com genética caldeia também no seu sangue. Os arameus são descendentes de Aram, que era um dos filhos de Sem. Já o povo caldeu, ou os Kasdim, os caldeus, eles eram descendentes aí de Arfaxad. Arfaxad ou Arpachshad era também o ancestral dos antigos acádios, do povo acadiano ali na Mesopotâmia, no que hoje é o atual Iraque. Abraão saiu do atual Iraque, na cidade de Ur. É muito nítido também a diferença étnica ali no tom de pele e também nos traços ali como o nariz, como os olhos ali, em comparação, em contraste com os egípcios. Os semitas, no caso aí, os arameus, eles têm aí um tom de pele bege, amarelado, levemente bronzeado do sol, cabelos escuros ali, muito provavelmente ondulados até o pescoço, cavanhaque. Já os egípcios têm tom de pele amarronzado e cabelo preto. Muito provavelmente também era perucas, porque os egípcios usavam perucas. Nós também podemos ver que as roupas dos semitas são roupas bem coloridas, com diferentes tons ali de cores ali, e já as roupas aí dos egípcios eram apenas roupas brancas. Como nós podemos ver nas imagens anteriores ali da tumba de Benim Hassam no Antigo Egito, e agora nesta imagem aí de um homem de origem semítica, aí com traços de um homem semita, nós podemos ver que a aparência dos antigos israelitas, ou simplesmente o povo hebreu, era semelhantemente igual a dos povos árabes do Oriente Médio nos dias atuais, tendo um nariz arqueado, um nariz adunco, como nós podemos ver aí nesta imagem, aí uma barba muito farta no rosto, ali um tom de pele levemente bronzeado do sol, um tom de pele amarelado, normalmente amarelado, um pouco mais claro, quando alguns não tomam sol no rosto. Por isso, eles usam aí turbantes,
ter fieza aí em suas cabeças para não se queimar do sol, porque eles se bronzeiam do sol. E eles têm aí um tom de pele, muitas das vezes alguns têm um tom de pele mais bronzeado do sol, outros não têm um tom de pele tão bronzeado, mas é por conta aí de que muitos não usam, outros já usam turbantes em suas cabeças, mas o tom de pele original não é um tom de pele branco e nem é um tom de pele negro, mas sim um tom de pele médio, um tom de pele bege ou simplesmente amarelado. Levando em consideração isso, cai por terra totalmente as teorias e invenções das pessoas de que os israelitas eram povos loiros de olhos azuis ou ruivos de olhos azuis. Muitos ainda tentam defender tais conceitos e visões de que os israelitas, os hebreus, eram loiros de olhos azuis e muito brancos, até porque Davi é mencionado como sendo ruivo e Esaú também é mencionado como sendo ruivo. Porém, eles não se atentam ao original em hebraico e nem ao original em aramaico, e é necessário e preciso ter conhecimento linguístico para afirmar tais coisas, porque as Bíblias, atualmente, elas têm certos erros de traduções em algumas palavrinhas ali no Antigo Testamento, que acabam deixando as pessoas com a mente bagunçada. Mas a verdade é que Davi, o termo para dizer que ele era ruivo, não tem o significado de ruivo e nem faz referência a seu cabelo. O termo dito para Davi é o termo admoni, que significa basicamente queimado ou simplesmente bronzeado. Ali tem um significado de corado ali para Esaú, é o termo admoni, e o termo admoni não tem significado de ruivo, de cabelos ruivos ali, até porque os ruivos e também os loiros são da descendência e da genética ali dos povos jafetitas ou jafeitas aí, segundo as próprias tradições do povo judeu. Os judeus que nós vemos nos dias atuais, que não têm uma aparência ali semelhante à dos árabes, é por conta das grandes diásporas da história judaica. Os judeus saíram muito de Israel para a Europa, viveram na Europa por muitos e muitos anos, e por conta deste contato com a antiga Europa, eles acabaram se misturando com alguns povos europeus, como nós podemos ver nesta imagem aí de um judeu askenazita. Nós podemos ver que ele tem aí uma barba loira e também ele tem os cachos de seu cabelo, ali um cabelo loiro. Mas por que ele tem esse cabelo loiro? Se ele é um semita e os semitas têm cabelo escuro e tem ali uma aparência bem semelhante aos dos seus irmãos genéticos árabes, sírios e iraquianos. É simples, por conta da mistura étnica que os judeus askenazes tiveram ali na Europa. Por que eles se chamam judeus askenazitas? O termo askenaz é um termo que faz referência ao progenitor ali dos povos alemães e também dos outros povos germânicos, ali aqueles povos loiros, de olhos claros ali da Alemanha. Por conta disso, eles se misturaram com eles e acabaram ali pegando alguns de seus traços genéticos, e por isso nos dias atuais existem judeus askenazitas, judeus ali mais brancos, judeus ali com um aspecto mais europeu, mas muitos deles ainda têm ali a genética antiga de um povo semita. Ou seja, os judeus askenazitas são sim judeus, eles são descendentes dos antigos judeus, só que eles têm, obviamente, uma mistura com os povos nativos da Europa, da região da Alemanha, tanto que Askenaz muitas das vezes significa até mesmo Alemanha. Também existem os judeus sefarditas, entre vários outros grupos judaicos, que eu não vou citar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas os judeus sefarditas são os judeus que foram para a Península Ibérica e acabaram ali se misturando um pouco com os espanhóis e com os portugueses, que são os povos nativos ali daquela região na antiguidade, e por conta disso, alguns judeus sefarditas têm ali características ali dos povos nativos ali da Península Ibérica por conta de poucas misturas que eles tiveram, mas os judeus sefarditas também ainda demonstram muitos traços semitas. Os judeus em si, no geral, ainda demonstram muitos traços semitas, como o próprio nariz arqueado. Como nós podemos ver nesta imagem, um judeu ali com a aparência semítica, ali com o nariz arqueado, os cabelos mais escuros, a barba bem farta, os olhos expressivos ou tenros ali em seu rosto, bem semelhante a um homem nativo da Palestina, um homem de origem árabe ou até mesmo de origem síria. Sobre o pensamento que muitas pessoas têm de que os israelitas eram um povo negro, esse pensamento também ele não tem bases bíblicas, até porque a descendência dos povos africanos é vinda de Ham, filho de Noé, Cam, filho de Noé, como os próprios etíopes, que ali são descendentes, no caso ali, de Cam por seu filho Cuxi. E os próprios egípcios, que sim, são povos ali de tom de pele amarronzado, que também são descendentes de Cam.
Já os semitas, os israelitas, eles não são povos camitas, eles são povos semitas, por isso são descendentes de Sem e têm os traços ali de um povo semita, como também a própria língua deles é uma língua de origem semítica. Como nós podemos ver aí nesta imagem, uma mulher de origem árabe aí, bem típica das mulheres árabes aí ter esse tom de pele aí, levemente bronzeado, aí um tom de pele amarelado. Aqui agora nós temos uma mulher de origem iraquiana com um tom de pele um pouco mais claro por conta de se tampar mais do sol ali. Mas é basicamente isso. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.